A insulina causa obesidade e prejudica o emagrecimento, a alta da insulina? A insulina é adipogênica. Eu vou te explicar. O que faz engordar, o que faz emagrecer. Não é necessariamente comer. Você deve conhecer gente que come muito que é magro. Você deve conhecer gente que mal tira a comida e é gordo. Você conhece E onde é que está esse segredo? A segredo está em duas enzimas. A lipase lipoproteica e a lipase hormônio sensível. A lipase lipoproteica ela é extracelular. Ela é ativada pela insulina. A insulina ativa a lipase lipoproteica. Ela pega a gordura que está no sangue e permite a gordura entrar na célula do tecido adiposo. E aí ela vai ser armazenada e você vai engordar. Quando você quer emagrecer, a lipase hormônio sensível vai lá e quebra ela de volta e deixa sair o ácido graxo para ser combustível. A insulina, ela estimula a lipase lipoproteica, ela engorda e ela inibe a lipase hormônio sensível, ou seja, ela não deixa emagrecer. Ela engorda e ela não deixa emagrecer. Então, vão sair muitos remédios no futuro próximo sobre essas duas enzimas. A lipase lipoproteica que engorda e a lipase hormônio sensível que emagrece. Como a insulina estimula a enzima que engorda e inibe a enzima que emagrece, ela é um fator adipogênico, ou seja, ela é um fator de engorda. E aí é um ciclo vicioso. A pessoa, por exemplo, que faz uso de insulina, ela cada vez mais que ela vai no médico, ela cada vez está mais obesa. E cada vez tem que aumentar a dose. Porque insulina leva à resistência insulínica. Entra num ciclo vicioso. Faz sentido para você? Faz sentido. Porque é lipase e uma outra parecida, não é? Que mede no mesmo exame de sangue. Lipase... Não, amilase. Amilase. Isso é outro, são outros. Amilase já não tem nada a ver. Não é essa lipase que você está se referindo. Essa é uma lipase que trabalha com os lípides. Ela faz a digestão das gorduras. A amilase faz a digestão do amido. Essas aí são enzimas digestivas. Tá? Essas que eu estou me referindo e elas precisam estar reguladas. São enzimas metabólicas. E elas precisam estar reguladas a essa que a gente vê no exame de sangue tradicional. Elas precisam estar reguladas para a pessoa perder peso. Sim. Elas podem estar alta demais ou baixa demais. Se você é uma pessoa que tem pouca lipase lipoproteica, muita lipase hormônio sensível, você pode comer o que você quiser, você vai ser magro. Tem muitos desses. E isso é o quê? Genético? Não, tem gente. Herda? É genético, é um componente genético, sim. Quem tem a insulina muito baixa, por exemplo, não consegue engordar. Você conhece gente que fala assim, eu já fui em 10 médicos, eu quero engordar, não consigo. Eu digo, é só ir num endocrinologista que vai te dar a insulina. Baixa dose, toda noite, você vai engordar. Eu conheço gente que engordou 10, 12 quilos. E sonhou a vida inteira, não conseguiu engordar. A insulina, eu não estou aqui recomendando. Eu estou aqui dizendo que é possível. Agora, se a pessoa exagera, pode ser até diabético. Porque aquilo pode entrar num ciclo vicioso. E para emagrecer não tem uma solução assim, não? É você diminuir a produção da insulina. Se você, por exemplo, tiver um sono reparador, se você tiver uma atividade física, se você prestar atenção naquilo que você come, claro que não vai ser da noite para o dia que você vai emagrecer, mas a tendência sua é vai emagrecendo aos poucos. A redução do carboidrato é decididamente uma coisa importante. O quê? A redução do carboidrato. Sim, a redução do carboidrato. É fundamental. É fundamental. Nós todos, o nosso genoma, se você pode perguntar para qualquer geneticista, o nosso genoma não teve nenhuma alteração substancial nos últimos 20 mil anos. Ele é o mesmo nos últimos 20 mil anos. Mas a nossa alimentação, a alimentação da sua avó ou da sua bisavó era totalmente diferente da sua. A sua bisavó não comia nada que tinha rótulo. Ela não comia nenhum produto alimentício. Ela comia comida. Tem gente que sai do restaurante, sai do supermercado, um carrinho não tem comida, só tem produto alimentício. Concorda? Com etiqueta, com rótulo. Desembrulhar, desembrulhar menos
descascar mais, né? Que é uma das regras fundamentais. Né? É possível explicar o adoecimento através da genética? Sim. A pessoa é gorda por causa da genética, Sim. a pessoa é diabética por causa da genética. Vamos pegar o diabético, que é mais estudado. Tá. Existe uma coisa chamada thrift genes, traduzindo para o português. São genes parcimoniosos. São pessoas que nascem com a predisposição para enfrentar a fome. Por exemplo, os nativos americanos, que a gente chamava de índios antigamente, hoje não pode mais. São os nativos americanos. Os nativos americanos, se você puser eles numa mesa de fartura, todos engordam. Aliás, os nativos brasileiros, se você vai na cidade onde eles estão, nas periferias, eles estão todos obesos. Você concorda? Porque eles também têm os havaianos, os ciganos, os judeus askenazes, todos eles têm esse thrift genes. Eles foram feitos para enfrentar a fome. Só que quando eles caem numa situação de fartura, eles engordam muito mais fácil e desenvolvem diabetes muito mais fácil. Porque eles têm os thrift quer dizer econômico, thrift genes. Então a genética contribui muito nesse aspecto. Como eu mostrava na aula, na nossa conversa passada, eu mostrava que a ApoE tem a ver com Alzheimer. Se você tem uma ApoE4 e se você tem ela homozigota, ou seja, recebeu a ApoE4 do seu pai, a ApoE4 da sua mãe, provavelmente você vai desenvolver Alzheimer antes dos 50 anos. Tem pessoa que tem isso, entendeu? Então, agora, se você tem uma ApoE2, você pode comer de tudo, provavelmente você não vai, antes dos 90, você não consegue pegar Alzheimer. Tá bom? O que são fontes exógenas e endógenas da glicose? Da glicose. Então, a glicose, ela ou você come ou o corpo fabrica. Você imagina um faquir que ficou 1 ano sem comer, deitado naquela cama de pregos. Ele está magro, mas ele não tem hipoglicemia, a glicemia dele não baixa, ela está em 60, o ano inteiro. Ele não comeu nada, ele só bebeu água. Tá? Então, esse indivíduo, o que acontece? Como é que o organismo dele mantém a glicose dele em 60 se ele não está comendo nada? O organismo começa a usar proteína para fazer glicose, começa a usar gordura para fazer glicose. Então, vamos supor, a pessoa... O próprio corpo dele. O próprio corpo. Ele vai comendo, depois já viu como é que ele é magro? Ele sofreu uma autofagia. Ele foi comendo ele mesmo, foi se alimentando ele próprio. O importante é entender, porque às vezes a pessoa pensa assim... É o princípio do jejum? É o princípio do jejum. É o princípio do jejum. Um jejum bem feito, direitinho, sem exagerar, ele traz uma série de benefícios. Tudo aquilo que é ruim no corpo baixa com jejum. Tudo aquilo que é bom no corpo aumenta com jejum. Por exemplo, NF-kappa-beta, que é um fator de transcrição de inflamação, baixa com jejum. Por exemplo, o FOXO3, que eu discuti com você na nossa primeira entrevista, aumenta, que é um supressor tumoral, aumenta com jejum. Então, o jejum é uma saída muito interessante, mas é tão simples que ninguém dá bola. Só por curiosidade, hoje de manhã eu estava pensando em vir para cá falar com você e estava olhando os detalhes. Eu falei assim, se ela me perguntar quantos livros tem de jejum, deixa eu ver. Aí eu fui olhar no jejum intermitente, tem mais de 1.500 livros no Amazon.com. Eu contei, mais de 1.500 livros. E tem gente que nem sabe o que é jejum intermitente, que é aquele negócio de você pular uma refeição. Você pula o jantar, é jejum intermitente. Pula o café da manhã. Pula o café da manhã. Você escolhe um que é menos importante para você e começa por ali. Todo mundo vai melhorar em alguma coisa se fizer jejum intermitente. Mas tem a volta do jejum. Essa volta do jejum tem que saber voltar. Não, mas isso que você está falando é aquele jejum absoluto. Não, sair do jejum intermitente. Não, pode sair a qualquer hora. Não, sim, mas tem que sair com um tipo de alimento. Não pode sair com um sanduíche. Não, esse não. Porque esse você só está pulando. Hambúrguer. Não. O intermitente, você só está pulando uma refeição. Você pode até estar comendo hambúrguer na outra. Ah, é? Esse é o intermitente, é o seguinte: você escolhe pular refeição.
Você fala assim, ó. Sim, mas você tem que voltar. A qualidade do que você vai comer depois não É claro importa? que você combinar as duas coisas é melhor, mas não é esse o foco. O foco é ficar mais tempo sem comer. É isso que faz É bem. isso que faz bem, independente de qualquer coisa. É isso que faz bem. Entendeu? E qualquer pessoa pode fazer isso, inclusive você ganha até dinheiro. E é barato. É o contrário, você gasta menos. Né? O único lugar onde você gasta menos. É verdade? É verdade.